Há livros que nos entretêm, há livros que nos informam, e há livros que nos devastam, não porque sejam tristes, mas porque nos reconhecemos neles de uma forma tão íntima e tão brutal que já não podemos fugir de nós mesmos. A Metamorfose, de Franz Kafka, é um desses livros. Publicado em 1915, ele conta a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que acorda certa manhã transformado em um inseto monstruoso. A premissa é absurda, mas o que se segue a essa transformação é de um realismo psicológico tão cortante que, mais de um século depois, ainda nos faz estremecer. A leitura mais comum de A Metamorfose é a de que se trata de uma alegoria sobre a alienação do trabalhador moderno, sobre a desumanização do indivíduo pela máquina capitalista, sobre a fragilidade dos laços familiares quando a utilidade da pessoa é removida. Todas essas leituras são válidas, todas encontram sustento no texto, mas há uma camada ainda mais profunda, mais pessoal, para muitos de nós, mais dolorosa. É a camada que revela o perigo de querer agradar aos outros, de viver em função da aprovação alheia, de transformar a própria existência em um espetáculo de utilidade e adequação, sufocando a alma até que ela não tenha outra saída senão colapsar. Gregor Samsa não virou um inseto por acaso. Sua metamorfose é a culminação de uma vida inteira de autoanulação, de sim ditos quando o corpo gritava não, de necessidades próprias adiadas em nome das necessidades alheias, de uma identidade construída não a partir do que ele era, mas do que esperavam que ele fosse. E essa é a verdadeira lição de Kafka, uma lição que, se aprendida a tempo, pode nos salvar de nossa própria metamorfose silenciosa, o homem que acordou inseto. Vamos começar pelo início da história. Gregor Samsa acorda em sua cama e percebe que algo está terrivelmente errado. Seu corpo mudou. Ele está de costas, sente um dorso duro como armadura, vê pernas finas incontáveis que se agitam descontroladamente. Ele se transformou em um inseto. Mas o que é realmente devastador nessa cena de abertura não é a transformação em si, é a reação de Gregor. Um homem comum, ao acordar transformado em um monstro, gritaria, entraria em pânico, questionaria a sanidade. Gregor não. A primeira preocupação de Gregor é o relógio. Ele perdeu a hora. Perdeu o trem das 5. Vai chegar atrasado ao trabalho. Seu gerente vai ficar furioso. Ele precisa se levantar. Precisa se vestir. Precisa correr para a estação. O fato de ter se transformado em um inseto é, para Gregor, um inconveniente logístico, não uma crise existencial. Essa reação é a chave para entender a condição de Gregor antes da metamorfose. Ele já não era um ser humano pleno muito antes de acordar inseto. Ele já era um autômato, uma função, uma engrenagem. Ele vivia para o trabalho, para sustentar a família, para pagar as dívidas do pai, para ser o filho útil, o irmão provedor, o empregado exemplar. Sua subjetividade, seus desejos, seus sonhos, seus cansaços, suas angústias, havia sido completamente soterrada pela obrigação de agradar. Há um detalhe no texto que frequentemente passa despercebido. No quarto de Gregor, sobre a escrivaninha, há uma moldura com recorte de uma revista, a foto de uma mulher vestida com um casaco de peles. É o único objeto pessoal de Gregor, o único sinal de que ali existia um homem com gostos, desejos, fantasias. E é uma imagem recortada de revista. Não é um retrato de família, não é um diploma, não é um símbolo de status ou utilidade. É algo frívolo, algo que ele escolheu por prazer, não por dever, e está guardado em uma moldura, como se fosse um tesouro secreto, uma pequena janela para a alma que ele nunca se permitiu expressar. A voz que diz sim. O que transformou Gregor em inseto não foi um feitiço ou um vírus, foi a voz que diz sim. Essa voz que muitos de nós conhecemos intimamente. A voz que aceita o trabalho extra quando já estamos exaustos. A voz que sorri para quem nos ofendeu. A voz que engole a opinião própria para não desagradar. A voz que adia o sonho pessoal para cumprir a expectativa familiar. A voz que diz está tudo bem quando nada está bem. Gregor personifica essa voz. Ele odeia seu trabalho. Odeia o chefe. Odeia a rotina de hotéis, trens, refeições ruins, relações superficiais. Ele sonha em um dia pedir demissão, mas não pede, porque a família depende dele, porque seria uma decepção, porque o que os outros pensariam. E assim ele continua,
Acorda às 4 da manhã, pega o trem, visita clientes, volta tarde, repete, 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 até que seu corpo, sua psique, sua alma não aguentam mais. A metamorfose é o grito que a boca nunca deu. É o não que ficou preso na garganta por anos e que, finalmente, explode em forma de monstruosidade. Kafka, através de Gregor, nos mostra o preço da autoanulação. Não se pode sufocar a própria subjetividade indefinidamente sem pagar um preço. O preço pode ser a depressão, a ansiedade, a síndrome de burnout, a sensação de vazio, a perda do sentido da vida. Ou, na linguagem simbólica de Kafka, pode ser a metamorfose em algo que os outros consideram repulsivo. Porque, no fundo, é isso que acontece quando nos anulamos para agradar. Tornamo-nos irreconhecíveis para nós mesmos. Olhamo-nos no espelho e não sabemos mais quem somos. Somos um inseto, uma criatura estranha que habita o corpo de um ser humano que um dia existiu. A família e a utilidade condicional. A segunda parte da lição de Kafka está na reação da família. Quando Gregor era o provedor, ele era valorizado, respeitado, necessário. Sua utilidade o definia. Mas, no momento em que ele se torna um inseto, um ser que não pode mais trabalhar, não pode mais sustentar, não pode mais cumprir sua função, o amor familiar revela sua fragilidade. No início, a irmã Grete tenta cuidar dele, leva comida, limpa o quarto. Há uma sombra de compaixão, mas essa compaixão vai murchando. Gregor se torna um estorvo, uma vergonha, um segredo que precisa ser escondido das visitas. A família o tranca no quarto, para de falar com ele, aluga o apartamento para inquilinos e esconde Gregor como se fosse uma mancha no currículo. Até que, um dia, a própria Grete, que mais o amava, diz as palavras fatais: precisamos nos livrar dele. Essa é a dinâmica de muitas relações baseadas na utilidade. Enquanto você é útil, enquanto produz, enquanto agrada, enquanto supre as necessidades alheias, você é amado, ou algo que se parece com amor. Mas, no momento em que você deixa de ser útil, quando adoece, quando envelhece, quando falha, quando discorda, quando simplesmente é quem você realmente é, o amor condicional se revela. E a solidão que se segue é uma das experiências mais devastadoras da existência humana. Kafka não está dizendo que o amor familiar é uma mentira. Está dizendo que o amor baseado na utilidade é uma prisão. E que, se você construiu toda a sua identidade em função de ser útil aos outros, você se tornou vulnerável a uma tragédia. Há de descobrir, tarde demais, que o amor que recebia estava condicionado ao que você fazia, não ao que você era. Gregor nunca soube quem era. Ele só sabia o que fazia. E quando não pôde mais fazer, deixou de existir para os outros. E, pior, deixou de existir para si mesmo. Kafka e a própria sombra. Nenhuma análise de A Metamorfose está completa sem olhar para o seu autor. Franz Kafka era um homem atormentado pela mesma dinâmica que destruiu Gregor Samsa. Ele trabalhava em um escritório de seguros, um emprego burocrático que odiava, mas se cumpria com diligência exemplar. Ele escrevia à noite, roubando horas do sono, porque durante o dia pertencia à Companhia de Seguros contra Acidentes de Trabalho do Reino da Boêmia. Um nome que parece saído de suas próprias ficções. Kafka tinha um pai autoritário, uma figura imponente que o fez sentir-se inadequado a vida inteira. A famosa Carta ao Pai, que Kafka escreveu mas nunca entregou, é um documento dilacerante sobre um filho que passou a vida tentando agradar um pai que nunca estava satisfeito. Hermann Kafka era um homem de negócios bem-sucedido, de físico robusto, de voz tonitruante. Franz era magro, introspectivo, sensível, obcecado por escrever, coisas que o pai considerava inúteis e vergonhosas. Na carta, Kafka escreve: eu teria sido feliz se pudesse ter-te como amigo, como chefe, como tio, como avô, até mesmo, embora com mais hesitação, como sogro. Mas justamente como pai foste demasiado forte para mim. E em outro trecho devastador, eu tinha perdido a confiança em mim mesmo diante de ti em troca adquirir um ilimitado sentimento de culpa. Kafka passou a vida tentando agradar a um pai que não podia ser agradado. Passou a vida sentindo-se insuficiente e canalizou essa angústia para sua literatura. Gregor Samsa é, em grande medida, um autorretrato simbólico.
A metamorfose em inseto é a representação externa do que Kafka sentia internamente, uma criatura indigna, repulsiva, que só merecia ser escondida no quarto escuro. Mas Kafka fez algo que Gregor não fez. Ele escreveu, transformou a angústia em arte. A autoanulação que Gregor sofreu no corpo, Kafka sofreu na alma, mas teve a coragem de olhá-la de frente e transformá-la em literatura. Suas obras são o testemunho de um homem que se sentia um inseto, mas que, ao contrário de seu personagem, recusou-se a desaparecer completamente. Deixou um legado. Gritou através das palavras o não que nunca conseguiu dizer ao pai, ao chefe, ao mundo. O preço de não ser quem se é. A lição de Kafka converge com uma das intuições mais profundas da psicologia do século XX. Carl Jung falava que a neurose é o substituto do sofrimento legítimo. Em outras palavras, quando nos recusamos a enfrentar a dor de ser quem realmente somos, com nossos desejos, nossos conflitos, nossas imperfeições, desenvolvemos sintomas: ansiedade, depressão, comportamentos compulsivos, ou, no caso de Gregor Samsa, a metamorfose em algo monstruoso. Jung também dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Gregor nunca se tornou consciente de sua própria anulação. Nunca se permitiu sentir a raiva legítima contra um trabalho que o esmagava. Nunca confrontou o pai com suas próprias necessidades. Nunca disse à irmã que também precisava de cuidado. Ele engoliu tudo. E o que foi engolido retornou como um destino terrível. Acordar inseto, ser trancado, definhar e morrer sozinho em um quarto escuro enquanto a família fazia planos para o futuro sem ele. A história de Gregor é um alerta. Cada vez que dizemos sim quando queremos dizer não, estamos dando um passo em direção à nossa própria metamorfose. Cada vez que sufocamos um desejo autêntico em nome da aprovação alheia, estamos nos tornando um pouco menos humanos. Cada vez que adiamos nossa própria vida para cumprir expectativas que nunca foram nossas, estamos cavando buraco onde um dia seremos jogados quando não formos mais úteis. A metamorfose de Gregor não aconteceu da noite para o dia. Ela foi gestada durante anos de autoanulação. O inseto já estava lá dentro, crescendo silenciosamente, enquanto Gregor corria de um trem para outro, de um hotel para outro, de uma obrigação para outra. A manhã em que ele acordou monstruoso foi apenas o momento em que o interno se tornou externo. O momento em que a alma, exausta de ser ignorada, gritou através do corpo. Como escapar da metamorfose? A pergunta que fica, depois de ler Kafka, é inevitável. Como escapar desse destino? Como viver de forma autêntica em um mundo que constantemente nos pressiona a agradar, a nos adequar, a sermos úteis, a nos encaixarmos? Kafka não oferece respostas fáceis. Sua literatura não é autoajuda. É um espelho. Mas o espelho, se tivermos coragem de olhar, pode nos mostrar o caminho. A primeira lição prática é recuperar a capacidade de dizer não. Não o não agressivo, reativo, adolescente, mas o não adulto, consciente, que brota do autoconhecimento. Não, eu não posso assumir essa tarefa extra. Não, eu não concordo com essa opinião. Não, eu não estou disponível para esse tipo de relação. Cada não dito com integridade é um tijolo na reconstrução da própria subjetividade. A segunda lição é identificar as relações de utilidade. Olhar para as pessoas ao redor e perguntar: elas gostam de mim pelo que eu sou ou pelo que eu faço por elas? Se eu adoecer, se eu falhar, se eu mudar, elas continuarão ao meu lado? Essa pergunta pode ser dolorosa. Pode revelar solidões que estavam disfarçadas de companhia. Mas é melhor saber a verdade do que viver na ilusão, como Gregor viveu até o dia em que acordou inseto. A terceira lição é cultivar o que é genuinamente seu. Kafka tinha a escrita. Era o que mantinha humano, mesmo quando tudo ao redor o pressionava a ser apenas um funcionário de seguros. O que é genuinamente seu? O que você faz não porque é útil, não porque agrada, não porque rende dinheiro ou status, mas simplesmente porque faz seus olhos brilharem? Cultive isso. Proteja isso. É o seu antídoto contra a metamorfose. A quarta lição é aceitar que você não agradará a todos, que você desapontará pessoas, que algumas relações se romperão, que você será mal interpretado, criticado, talvez rejeitado. Isso dói, mas a dor de ser quem se é passa. A dor de não ser quem se é fica. E cresce, e um dia acorda na forma de um inseto. A rejeição alheia é temporária.
A autoanulação é permanente, a menos que seja interrompida. O legado de Gregor. Gregor Samsa morre no final da história. Sozinho, magro, ferido por uma maçã que o pai lhe atirou e que apodreceu em suas costas. A empregada joga seu corpo no lixo. A família suspira aliviada. Saem para passear. Falam do futuro. A irmã se espreguiça, jovem e cheia de vida, pronta para casar. A vida continua. Gregor já não é necessário. Esse final é brutal, mas carrega uma verdade incômoda. O mundo não para quando nos anulamos. As pessoas não reconhecem nosso sacrifício. Raramente agradecem. Na maioria das vezes, apenas se acostumam. E, quando não somos mais úteis, seguem em frente. O sacrifício de Gregor não foi heróico. Foi invisível. Não foi reconhecido. Foi descartado. Mas a história de Gregor não precisa ser a nossa. Podemos ler a Metamorfose e usá-la como um alerta, como um exame de consciência. Onde estou me anulando? Onde estou dizendo sim quando deveria dizer não? Onde estou vivendo para agradar em vez de viver para ser? Essas perguntas podem salvar vidas, podem evitar metamorfoses, podem nos devolver a humanidade que a cultura da utilidade tenta nos roubar. Kafka não nos deixou respostas, deixou perguntas. E as perguntas são estas: quem é você quando não está tentando agradar? O que resta de você quando a utilidade é removida? Você se reconhece no espelho ou já é um estranho para si mesmo? A metamorfose de Gregor começou muito antes da manhã fatídica. Começou no primeiro sim que deveria ter sido não. No primeiro sonho adiado. Na primeira vez que ele olhou para o relógio em vez de olhar para si mesmo. A boa notícia é que o processo pode ser revertido. Não com mágica, com coragem. A coragem de desagradar. A coragem de ser quem se é. A coragem de, se necessário, acordar e perceber que o inseto não é você. O inseto é a vida que você estava vivendo. E você pode escolher outra. Antes que a maçã apodreça nas suas costas. Antes que a porta seja trancada. Antes que a família se canse. Antes que a metamorfose seja irreversível. Escolha, agora, enquanto ainda há tempo. Enquanto você ainda é humano.